Um belo espetáculo está preparado para a primeira partida de mais uma edição desta competição, que já trouxe muitas emoções para torcidas de diversos clubes. É hoje que as esperanças começam a encontrar a realidade. Quem vai começar com tudo e quem vai se complicar? Você começa a descobrir agora. As arquibancadas aqui estão uma coisa extraordinária. Tem tudo que se espera de um grande jogo. É o palco perfeito para uma partida assim. E para quem não percebeu, a ação já começou. Flamengo e Internacional. Pedro. Everton. Chega junto e toma a bola. Borré. Bola enfiada entre a marcação. E a bola chegou nele. Romero. Passa longe, com certeza não era o que ele queria. É desta forma que ele pode ameaçar o gol rival, indo para cima da defesa. Só faltou ter frieza na hora H. Everton. Este é de Arrascaeta. O passe não foi bom. Léo Ortiz. Bola para Fabrício Bruno. Não acertou o pé. Everton. Vem a bola para Pedro. O Flamengo vai tentar sair em velocidade. Boa jogada. Foi bem para interceptar o passe. Início de jogo. Vamos ver qual dos times vai conseguir abrir o placar. Eu não tô vendo muita ambição dessas equipes, Milton. Parece até que tá todo mundo meio disposto a jogar com o pé no freio. Avançou em direção à área. Parecia um balão, hein? Mas até que chegou legal. Intercepta a jogada. A zaga afasta o perigo. Apertou a marcação, ficou com ela. A metida de bola na ponta. Ayrton Lucas. Chega no corpo e recupera. Alan Patrick. O time ainda não chutou uma bolinha sequer no gol. O Internacional vai tentar preservar a posse de bola. Quando o time tem a qualidade técnica para isso, é um tipo de jogo que funciona bem. A questão é que os caras vão ter que tocar mais rápido. E nem todo mundo num time passa tão bem ou pensa tão rápido assim. Tem que ter frieza para aguentar a pressão do rival e não cometer erros, porque eles podem ser fatais. Arrascaeta vai fazer o gol! Golaço! Gol do Flamengo! Isso é que eu chamo de passe milimétrico. Um instante a mais e o cara estaria no impedimento. Foi na hora certa. Foi gol. Então está aberto o placar. 1-0. Agora é administrar a vitória parcial e o pique da torcida. De Arrascaeta. Everton. Mandou por cima, mas errou o passe. O jogo continua bastante igual, apesar da ligeira vantagem para um lado. Abriu o placar. O Wesley. E o time perde a bola no ataque. E o juiz não marca nada, segue o jogo. Deixou o marcador para trás. Wesley. Enfiada procurando alguém na corrida. Wesley. Alan Patrick. Everton. Chegou junto e conseguiu roubar. E olha só quem apareceu ali na defesa. Que beleza.
Wesley. Belo trabalho da defesa, hein? O Flamengo com um gol à frente, dominando antes do intervalo. E o time consegue conter o avanço do adversário. Vitão estava de olho, chegou junto, ficou com ela. Fez o passe, está em boa posição. Tem jogador em boa posição no ataque. Arrascaeta. Everton. Encostou, ombro com ombro e tomou a bola. Meteu o bico nela, o goleiro. Esse sistema defensivo é muito bom, uma autêntica muralha. Mesmo que o adversário tente driblar, tente passar, tem sempre alguém bem posicionado para interceptar essa jogada. Borré está impedido, bandeira marcou. Esticou a bola para frente, mas não achou ninguém. Entrada providencial. De Arrascaeta está confiante. Já anotou um. Está encerrado o primeiro tempo do jogo. Bom jogo até aqui, hein? Só um golzinho para contar a história, mas pode sair mais. Os dois times podem tentar ser um pouco mais agressivos, buscar mais o gol. Com base no que a gente viu, acho que a equipe merece estar na frente. Jogaram com vontade e objetivamente. Eles vão pressionar bastante após o intervalo para tentar matar o jogo. O Flamengo está com vantagem. Até aqui, uma boa situação. Ver como a partida progride. A bola já está rolando lá embaixo para a segunda etapa. O Flamengo precisa tentar ampliar o marcador no segundo tempo. Eu acho que a cautela é boa, faz parte e tal, mas a ousadia costuma ser melhor para quem quer garantir logo a vitória. Tá querendo chegar perto da área. Chegou bem, recuperou a bola. De Arrascaeta. Ayrton Lucas. Wesley. Tentou o passe. Arriscou para a meta. Que linda metida de bola. E até merece reconhecimento pelo esforço dele. Somente fazendo esse tipo de movimentação é que a equipe conseguiu criar alguma chance de gol. O Wesley abriu o jogo pela esquerda. Chegou junto e conseguiu roubar a bola. Ayrton Lucas. Everton. Eles ficam muito atrás. Falta criatividade para conseguir avançar. Boa bola. A marcação foi duríssima. Não quis arriscar. A bola é para ele. Vitão estava bem colocado, cortou a bola. Bruno Henrique recebeu o passe. Recebeu em boa posição. Mandou a bomba. Acho que em breve vamos ter caras novas em campo. O técnico deve estar pensando se tem alguém para mudar o jogo no banco. Vai ter que decidir rápido para conseguir a vitória ainda nos 90 minutos. Retorna a bola, parece mesmo a melhor opção. O goleirão mandou lá para frente. Chegou na marcação e recuperou a bola. Parecia que ia dar alguma coisa, mas não deu em nada. Vem a bola para Pedro. Não pode perder tempo, é a chance de contra-atacar.
Pode chamar de antijogo, catenaccio, medo, retranca, verrou em francês. O fato é que está funcionando direitinho em qualquer língua. O que é isso? Escapou da marcação. Lá vem a bomba. Gosto de time assim, que administra o placar, mas buscando mais gols. Não se retrancando, não se fechando todo lá atrás. O ataque é sempre a melhor defesa, ou quase sempre. Tem muito espaço. Borré! Gol! E o time mexe no placar. Incrível! O time já parecia batido, mas acabou encontrando forças. 27 minutos do segundo tempo pelo jogador. O Internacional empata, está tudo igual no placar. E num jogo disputado como esse, tem que aproveitar as chances. E eles aproveitaram e empataram. Deixando o campo para a entrada de camisa Pulga. 13. Por essa aí, acho que ninguém esperava, hein? A vitória estava quase garantida. Recebeu a bola. O lance está parado, marcado impedimento. O passe saiu ruim. Estava bem ali, tomou a bola. Estão jogando bem, estão pressionando, mas estão perdendo muito gol, Milton. Para mim foi falta, o juiz também achou, está marcada. E ele chega bem para acabar com o ataque. Recebe aberto na ponta. Wesley. E ele consegue afastar a pressão. Que grande jogo, hein? Muito disputado. O empate mostra bem o equilíbrio entre as equipes. A sensação é que as duas equipes estão esperando uma chance para pegar o adversário, que nem eu, no cochilo aqui, viu? Deu ali um toque providencial na bola. Bruno Henrique. Recebeu em boa posição na lateral. Corte preciso na bola. Eu não gosto de me arriscar em palpite, primeiro porque eu erro, e segundo o trouxa aqui que fica sendo... Wesley. Uma defesaça de Rossi. Ayrton Lucas. Valência, bateu! Uau. Golaço! Gol! É dele! O time todo vai à loucura! Um golaço para colocar o time na frente de novo! Aos 45 minutos a bola parecia teleguiada. Teve sorte, né? Mas foi um golaço. Pegou na trave antes de entrar, mas entrou. 3 minutos de acréscimo. Depois de terem virado o jogo, será que eles vão conseguir segurar esta onda? Fez o gol, maravilha. Agora precisa manter o controle do jogo. Não dá para relaxar ainda, só depois do apito final. Wesley! O goleiro teve que se virar para evitar o gol. Borré bateu pro gol! Vai entrar! Gol! E o time vai ampliando a vantagem. A bola sobe na medida certa antes de cair dentro do gol. Lindo lance. Não tem coisa mais bonita no futebol do que um jogador... E fim de jogo. Que jogão, hein? Imprevisível do começo ao fim, com os dois times se impondo aqui e ali. Muito bom de assistir mesmo. Menos para quem viu o time perder de virada, claro. Vamos ouvir agora a opinião de Mauro Betting sobre o jogo de hoje. Fala aí, Maurão. O Flamengo não conseguiu se impor no jogo. Sem criatividade, desarticulado em vários aspectos, não tem como vencer assim. E com isso eu encerro, agradecendo aqui ao meu amigo Mauro Betting, que me ajudou muito nesta noite. Foi um prazer, Milton. Um grande abraço a todos.
Todo mundo sabe que o jogo de abertura é um dia especial para todos os times. É a oportunidade que as equipes têm de apresentar seu cartão de visitas e mostrar a que vieram. Todas as torcidas, até as dos times mais modestos, estão cheias de esperança de ver o clube do coração vencer e largar na frente. E você acompanha com a gente todas as emoções de hoje. Tudo pronto para 90 minutos de emoções. A torcida já começa a ensaiar os gritos mais conhecidos, preparando este palco para mais um show de futebol. Mauro, quem é que vai chamar a responsabilidade nesse jogo? O torcedor brasileiro ama odiar os seus jogadores. E todo mundo gostaria de ter esse cara na zaga. Menos alguns brasileiros, porque infelizmente ele não foi tão bem assim. Mas dentro da área, poucos vão melhor do que Thiago Silva. Silva é sempre uma garantia de segurança na defesa. O treinador optou por um 4-5-1, ou seja, só um atacante lutando contra a defesa. Isso ainda dá certo, Mauro? O 4-5-1 pode ser com um volante, uma linha de 4 em um atacante. Você pode ter 2 volantes, 3 meias e um atacante. E às vezes pode até parecer um 4-3-3, com os pontas mais recuados, os meias externos, os wingers, o nome que você quiser dar. Mas com a bola eles se transformam praticamente em 2 pontas mais o centroavante. Enfim, depende da dinâmica e da qualidade técnica para saber se o 4-5-1 é um pouco mais defensivo ou mais ofensivo, mais criativo. Acho que é bem óbvio quem é a peça mais importante. Você não acha, Mauro? É bem óbvio que o centroavante vai ser o responsável por tentar segurar a bola lá na frente e trazer o time para o ataque. Mas ele também gira muito bem sobre o marcador. E começa a partida, a bola já está em jogo. Flamengo e Fluminense. Se tem uma coisa que a gente sabe sobre este clássico, é que tudo pode acontecer. Faz o lançamento. Bateu! Golaço! Gol do Flamengo! O time começou arrasador, não deu tempo nem para o adversário respirar. Um gol que já bota toda a pressão para o lado do adversário. E aí já começaram perdendo. Vão fazer o quê? Tem que ter calma nessa hora para reagir. Complicado, muito complicado, ainda mais neste momento ruim. Outra lição de contragolpe, de atacar o espaço, marcação obsessiva lá na frente, recuperando a bola e fazendo gol. O Flamengo acaba conseguindo um gol cedo. Hulk. A defesa soltou um suspiro de alívio agora, hein? Marcar a saída de bola é fundamental para o sucesso de um time. O que é isso? Luca batida! Gol! É dele! O jogo nem começou e já saiu o segundo gol. Do jeito que ele faz, parece até fácil. Não sei como foi que deixaram um cara assim ficar no 1 contra 1, no mano a mano. Mas ele não quis nem saber. Foi lá e fez. Caixa. O Flamengo não tirou o pé e chegou a 2-0. Não tem um minuto para respirar. Parece que o foco é sempre o próximo gol. É um time muito legal de assistir.
Não tenha dúvida que ele mesmo não está contente. Calculou mal, acabou perdendo uma boa chance com um passe errado. Mas segue o jogo, faz parte dele. O juiz mandou seguir o lance. Olha o chute! E os defensores respiram aliviados depois do gol perdido. E o time consegue conter o avanço do adversário. Fez o passe. Gol! Uma sonora goleada aqui no estádio. Mais um. Eles estão com tudo hoje. Um gol atrás do outro. Magnífico, um gol excepcional. E foi uma jogada primorosa. Fica fácil quando o passe chega assim, né? Perfeito, açucarado. Uma bola enfiada dessas é tudo que um velocista precisa. E quando consegue levar vantagem e sair à frente da defesa, ele resolve. De novo ele! De novo ele! O jogo está totalmente sob controle. Agora a situação ficou ainda melhor para eles, mas de fato já estava boa, né? O juiz está marcando a falta. O Flamengo está imparável hoje, 3-0. Linda jogada. O Guga. Martinelli. Passe preciso. Que batida! Opa, que beleza! Esse time é muito perigoso no contragolpe, Milton. E se essa defesa não acordar, a coisa vai complicar. Dessa vez tivemos sorte. Ela pegou no travessão. Erra a finalização. Incrível! Ele apareceu bem, apareceu livre, olhou, mirou e chutou como eu. Perdeu. A defesa afasta o perigo. Arriscou. Defesa espetacular de Fábio. O Flamengo vai bater o primeiro escanteio da partida. Levou um calor ali, agora quer dar o troco. Agora a maré virou. Já peca o chute! Que defesa! Tem horas que é melhor chutar de qualquer jeito, se livrar da bola, né? Mas nesse caso, realmente foi o que aconteceu. Ele se livrou da bola. Ih, rapaz, agora complicou pra eles. O Guga. O chute. Gol! Ele
não perde a oportunidade. Ele estufa a rede. Que categoria, hein? É disso que a torcida gosta. É isso que a torcida quer ver. O primeiro dele com esta camisa. Pelo jogador, camisa 18. Liso, rápido, ágil. Ninguém segura. Um deslize momentâneo explorado sem dó. Eu acredito que isso esteja no plano de jogo deles. A ideia é tentar forçar o erro, puxar o contragolpe sempre que possível e está funcionando muito bem. É um massacre em campo. Tentou dali. E ele consegue o desarme. Enfiada procurando alguém na corrida. Conseguiu passar. Olha a batida. Ela vai fora pelo lado esquerdo. Uma aula, uma palestra de contragolpe. Pegou a defesa completamente desarrumada. Pouquinho. Ih, que lugar de perder a bola. De cabeça. Essa saiu pelo lado direito. Vocês que acharam que eu iria fazer esse gol, vocês acharam errado. Ele também. Beckham. E a defesa levou a melhor na jogada. O Flamengo está comandando o placar antes do intervalo. Foi bem para tirar a bola dali. O Guga. Nada disso, aí ele não passa. Lá vem ela, vai arriscar. O Bruno Guimarães. Ih, rapaz, a bola chegou. Deu o drible, parte, mandou dali mesmo. Errou o chute, a bola saiu à esquerda do gol. Como dizem por aí, essa é uma aula de... Opa, que presente pro adversário. 3 minutos de acréscimo. Recebe o chute. É gol, gol! Em grande estilo, um gol de quem entende o ofício. Pois é, Milton, parece que as goleadas avassaladoras viraram moda ultimamente, né? Tá parecendo que ganhar de 7 ou 8 é fácil, né? Pronto, agora é hat-trick. Ninguém faz tanto gol por acaso. Ele tá merecendo ficar com essa atuação para a história da vida dele. O ataque está simplesmente avassalador hoje. Não foi bonito, convenhamos, mas resolveu a parada. O juiz apitou, termina a primeira etapa. Olha, a gente sabe que até que é possível, mas dizer que você espera um placar assim é difícil de acreditar. Milton, espero que o jogo continue assim tão bom como a gente viu e de lado a lado, né? E que saiam mais gols e que continue todo mundo jogando essa bola para ninguém sair da sala, para ver um belo jogo como esse. Um jogo bem disputado. Dá para ver que ninguém quer sair daqui hoje com uma derrota. Esse é o espírito do clássico, né? A rivalidade toma conta de tudo. Foram muitos gols no primeiro tempo e a goleada já é histórica. A bola já está rolando lá embaixo para a segunda etapa. Agora é com o Neymar. Belo passe. Que foguete! Hulk. Ele arriscou. Ele mandou uma paulada na bola. Se entra é um golaço. Como não entrou, pode cornetar o cara.
Escapou da marcação. Tem muitos. Olha a chance. Foi um belo chute, bem forte, merecia ter entrado. Da série, o cara conseguiu fazer o mais difícil, que era perder o gol. Martinelli. Chutou, caramba! Entrada providencial. Mandou a bomba! Gol! Ele manda a bola pro fundo da rede. E eles não se cansam de fazer gols. É um show de futebol. Rolo compressor, avalanche, divisão Panzer, pode dar o nome que você quiser, Milton, para equipes vencedoras assim. Difícil é os perdedores engolirem um resultado desse. É o quarto gol dele no jogo. Repito, o quarto. Desarmado. Mandou a bomba. Vai fazer. Gol! O time está parecendo um rolo compressor. É um gol atrás do outro. Você tem que sempre respeitar o adversário, não é para humilhar. E até porque, para respeitar, tem que tornar jogando bola e fazendo mais gol, viu? Os caras ficaram atordoados depois dessa. O técnico está aos berros ali na lateral, mandando todo mundo se acalmar, para não dizer mandar para outro lugar. Tentando apagar. Essa nem passou perto, foi longe, longe. É isso aí, tem que arriscar mesmo, chuta mesmo, né? Mas agora pode ser xingado mesmo também. Foi direto pro gol. Vai marcar. Gol! Golaço. Estamos presenciando um massacre em campo. Que fase desse time. Aos 14 minutos do segundo tempo pelo jogador. Tem chance na vida que você não pode perder. E hoje é o dia para fazer mais uma goleada histórica. Pois é, preciso ter sorte na vida. Quando você não faz as coisas direitinho, alguém pode fazer para você, né? Público presente na partida de hoje. 80.314 Arriscou pra meta. espectadores. Silva. Hércules. Boa jogada. Foi bem para interceptar o passe. Ele vai bater no lateral. Vamos ter a primeira mudança por aqui. Pode acabar virando um pesadelo para a defesa adversária, porque é um cara que gosta de jogar em velocidade e aparece por trás da zaga. Mudaram ali a abordagem defensiva. Agora, a ordem é não dar sossego para o adversário. Os caras estão espertos, hein, Milton? O cara já fez o hat-trick, o cara é o que é e só agora que eles estão marcando mais em cima. A cara dele já diz tudo. Ele bolou bem o lance, mas passou mal a bola. A defesa se saiu bem. Cano. Agora com o Hulk. Boa bola. Pode ser perigoso. Chegou em cima na hora certa. Hércules. Olha a batida. Gol! Uma cacetada no meio da rua. Os companheiros vão à loucura com o lance. Incrível! Opa! Virou massacre! Que goleada! Aos 27 minutos do segundo tempo pelo jogador. Milton, só não vou dizer que é um resultado inacreditável, porque nada mais inacreditável no planeta e a gente já viu coisa parecida acontecer recentemente. Martinelli.
Encostou, ombro com ombro e tomou. Lá vem a bomba. Hulk. Hulk, a batida. Foi uma boa finalização. Contra-atacar também é uma arma, pode ser uma bela arte. Que jogada bem bolada, bem executada. O adversário que abre o olho, porque da próxima vez pode não ter a mesma sorte. Substituição em andamento. Vai ter gente nova entrando em campo. Entrada com tudo para fazer o desarme. Hulk. Tá na rede! Gol! Isso é o que se pode chamar de futebol total. Um time totalmente superior ao outro, totalmente superado. 31 minutos do segundo tempo pelo jogador. Camisa Você tem que sempre respeitar o adversário, não é para humilhar. É até porque, para respeitar, tem que continuar jogando bola e fazendo mais gol, Milton. Eu até já perdi as contas, hein? Que beleza! A vaca já foi pro brejo aqui, Milton. Aliás, será que ainda cabem mais vacas desse brejo? Você sabe que o fundo do poço sempre tem mais um fundinho ainda, né? Ele já recuperou a bola. Recebe Hulk. Hulk, a batida! Ele até que bate forte na bola, mas não teve sucesso. Milton, ele bateu com gosto na bola, cheio de vontade, mas com esse apetite aí, sei lá, viu? Ele afugentou a bola, né? Passou longe. Teremos uma substituição. O Fluminense já fez as alterações a que tinha direito. Correta alteração. O cara tava um peso morto, hein? O que é isso? Lá vem a bomba! Gol! Ele foi lá e não perdoou! Ih, rapaz, eu até já perdi as contas. É gol que não acaba mais! Pois é, Milton, parece que as goleadas avassaladoras viraram moda ultimamente, né? Tá parecendo que ganhar de 7 ou 8 é fácil, né? E como se esperava, eles aumentaram a pressão e não estão deixando o adversário respirar. E parece que vão continuar assim até o final. Neymar! Alta demais, essa foi pra fora. Ah, sei lá, o cara perdeu porque tinha um furo no meião dele, porque ele dormiu mal, sei lá. O jogador profissional com furo no meião perde gol mesmo, né? Deve ser isso. Opa, que presente pro adversário. Hulk cruza. A cabeçada. Errou, faltou caprichar mais. Como é que o cara me perde um gol tão feito como esse? Ih, que lugar de perder a bola. Lá vem a batida. Ela vai embora pelo lado direito do gol. Vocês que acharam que eu iria fazer esse gol, vocês acharam errado. Ele também. Desluca a batida. Entrou. Gol! Mais um gol para deixar claro que ele é o cara. Rolo compressor, avalanche, divisão Panzer, pode dar o nome que você quiser, Milton, para equipes vencedoras assim. Difícil aos perdedores engolirem um resultado desse. Milton tá numa fase, diria um grande amigo meu, esse time que, olha, ainda cabem mais gols, tem bola para ir. Finalizou. E esse chutinho? O goleiro agradece, não teve nenhum trabalho, vamos em frente. Ih, rapaz, agora complicou para eles. É agora, Hulk! Gol! Estamos presenciando um massacre em campo. Que fase a desse time!
Tem chance na vida que você não pode perder. E hoje é o dia para fazer mais uma goleada histórica. Agora a situação ficou ainda melhor para eles, mas de fato já estava boa, né? Está indo para o gol. Pegou bem na bola, valeu. Ih, que lugar de perder a bola. Que batida! Gol! O time está parecendo um rolo compressor. É um gol atrás do outro. Milton, só não vou dizer que é um resultado inacreditável, porque nada mais inacreditável no planeta e a gente já viu coisa parecida acontecer recentemente. A vaca já foi pro brejo aqui, Milton. Aliás, será que ainda cabem mais vacas nesse brejo? Você sabe que o fundo do poço sempre tem mais um fundinho ainda, né? A equipe ganha um lateral. O Nonato. Recebe Hulk. Beckham. Arriscou, olha a chance. Sobrou para ele, na medida. Gol! Um golaço de Neymar. E eles não se cansam de fazer gols. É um show de futebol. Pois é, Milton, parece que as goleadas avassaladoras viraram moda ultimamente, né? Tá parecendo que ganhar de 7 ou 8 é fácil, né? Pois é, preciso ter sorte na vida. Quando você não faz as coisas direitinho, alguém pode fazer pra você, né? Deixou todo mundo pra trás. Vem a batida. Lá vem a batida. Vai entrar. Gol! Opa! Virou massacre! Que goleada! Gol marcado para o Flamengo. Camisa 9. Você tem que sempre respeitar o adversário, não é pra humilhar. E até porque, pra respeitar, tem que tornar jogando bola e fazendo mais gols, Milton. Está encerrada a partida. O Flamengo jogou muito hoje, hein? Conquistou uma vitória maiúscula. Velocidade, talento, coisa boa de assistir. Eu tenho dó de quem tem que enfrentar o time jogando assim. Hulk foi o cara do jogo. Vai para casa coberto de glórias. Terminado o jogo, vamos para a análise geral do nosso comentarista Mauro Betting. Que excelente resultado. Em derby o negócio sempre pega fogo e cada jogador tem que dar 110% de si para sair vitorioso. E olha aí como é que ficam quando dá certo. Que cena bonita, a comemoração deles, da torcida, que demais. Antes de encerrar, queria agradecer ao meu amigo Mauro Betting pela sua análise sempre perfeita durante esta noite. Até a próxima, Milton. Até a próxima, pessoal. Vamos comer.
Bem-vindos a mais uma transmissão ao vivo do clássico entre Flamengo e Vasco da Gama, o chamado Clássico dos Milhões. E não sem razão. Nas décadas de 1970 e 80, várias partidas tiveram público acima de 150 mil torcedores. A rivalidade é tão antiga que antecede até o futebol. Vem dos tempos dos torneios de remo, mais de 100 anos atrás. Tomara que hoje a gente veja um jogo à altura desta tradição. As arquibancadas aqui estão uma coisa extraordinária. Tem tudo o que se espera de um grande jogo. É o palco perfeito para uma partida assim. Então, este é um clássico gigantesco, não só no Rio, mas em todo o Brasil. Bateu! Pode acontecer nas melhores famílias e nas piores também. Não dá pra culpar só ele. Foi com um pouquinho de sorte, mas eles conseguiram chegar ao gol. O Lucas Piton. Tentaram construir a jogada, mas tiveram os sonhos destruídos rapidinho. O Lucas Piton. Davi. Arrascaeta. E a bola chegou nele. O Alan. Lá vem a batida. Tentou, mas pegou muito mal na bola e errou a pontaria. Tem horas na vida que a gente precisa arriscar, né? Mas talvez não fosse essa hora. O Lucas Piton. Meteu um bico nela, lá pra frente. Saiu a bola. Davi. De Arrascaeta. Ele agora mostrou muita qualidade na defesa. Que beleza! Deu o drible, partiu com ela. Fez bem a leitura da jogada e já se antecipou. Se você ligou a TV agora, perdeu o gol que saiu logo no comecinho do jogo. E o placar está 1-0. Aí está o Bruno Henrique. A posição é boa. O chute. Boa defesa. O goleirão hoje é um dos destaques da partida. Bruno Henrique, sem dúvida, vai ser o alvo. De algum jeito ele sempre consegue meter a cabeça na bola. Impressionante. Que foguete! Esta raspou a trave esquerda. Essa passou muito perto. Eu achei que essa ia entrar. O Lucas Piton. Vasco da Gama sentiu que jogar pela ponta está dando mais certo e passou a concentrar o seu jogo nisso. É, Mauro, dá para dizer que tá uma verdadeira avenida naquela área do campo. E nisso aí, Milton, é importante que esses jogadores que jogam pelos lados estarem sintonizados com os caras do meio campo e com os laterais, para que eles possam subir na boa sempre com uma boa cobertura. Varela. Faz a inversão do jogo. Pedro. A reação foi rápida. O juiz está parando o jogo, ele está marcando a falta. O Lucas Piton. Davi. Já saiu na frente. Quis saber de brincar. Esticou a perna e levou melhor.
Cruzamento de Davi. Paulo Henrique. Fez a pressão pós-perda e voltou à carga. Chegando na marca dos 30 minutos. Buscou o companheiro na frente. Ou pro goleiro. O passe. Ih, rapaz, agora complicou para eles. Jogou, cresceu para cima dele. Que perigo, essa foi por pouco. Esse é um bom exemplo de como a defesa pode ser o melhor ataque. Roubou a bola do adversário e foi para cima. O Lucas Piton. Juizão marca lateral. O Lucas Piton. Domínio de Tchê. Domina Hugo Moura. Bruno Henrique. Tá tentando passar ali na marra. Pode tomar até uma falta, hein? Ele roubou bem a bola, mas não conseguiu marcar. É o segundo escanteio do jogo. Jogou para o lado em que estava virado e pôs ordem na casa. Pulga. Recebeu Bruno Henrique. Defesaça. Aqui não. O goleiro estava muito atento na jogada. Acabou não dando em nada. Pedro. Bruno Henrique. Boa visão de jogo. Passe bom. Pedro. Bruno Henrique. Olha o lançamento. Intercepta a jogada. Paulo Henrique. Ô, seu juiz, foi falta aí. Ele disse, né? Mas o juizão, ó, segue o jogo. A bola saiu. Bateu ali na defesa, hein? É o terceiro escanteio que vão bater neste jogo. Não inventou. Mandou pra longe. 3 minutos de acréscimo. Boa bola, muita categoria. Tem muito espaço. Boa corrida. Cruzou agora. Saltou e tocou de cabeça. Gol! Para incendiar o jogo. É o merecido empate para esse time. O jogo tá ficando legal. Será que vai ter mais gol? Se deixar ele cabecear, ele vai fazer uma... Acabou o primeiro tempo. O Flamengo vai para o vestiário com o placar de 1-1. Ninguém conseguiu sair em vantagem neste primeiro tempo. As comissões técnicas já devem estar trabalhando no plano tático para tentar aproveitar o que cada lado fez de bom neste empate. Jogo muito movimentado, cheio de intensidade. As torcidas estão nervosas, mas também empurrando seus times. Vamos ver se o ritmo vai continuar assim até o fim. 1-1 no placar, jogo equilibrado por aqui. E começa o segundo tempo da partida. Os times voltam do vestiário com a mesma formação do primeiro tempo. Conseguiu passar. Lucas Piton cruzando. E ele chegou para isolar. O Alan está em boa posição. A zaga estava esperta no lance. Quando ele tentou fazer o giro, já tinha alguém em cima dele. Pulga. Meteu pelo alto. Boa jogada. Foi bem para interceptar o passe.
Pulga faz sinal de que errou, pede desculpas. A ideia foi muito boa, mas ele calculou mal a força. De Arrascaeta. Aí está o Bruno Henrique. Foi direto pro gol. No travessão. João Vitor. Paulo Henrique. Ele chega junto e usa a força física para roubar a bola. E o time recuperou bem a bola no campo de defesa. Luiz Araújo. Bruno Henrique. É falta nele. Estava claro que ele ia receber o cartão amarelo. João Vitor. Domina Hugo Moura. Paulo Henrique. Domina Hugo Moura. Público presente O Lucas Piton. Davi. 71.898 Não estão dando espaço para o homem jogar hoje, hein? Depois de tantas finalizações, estava claro que a defesa precisava ter mais atenção à marcação dele. Pois é, já não dá mais. Abriu ali pela direita. A posição é boa. Pedro chutou. Foi uma boa chance, hein? Quase saiu o gol. Ele costuma chutar muito bem dessa distância, mas dessa vez não foi o caso, não. A defesa foi muito bem, não deu espaço para ele correr nem para virar para o gol. De Arrascaeta. Tudo é questão de timing na vida, né, Milton? Ele prendeu a bola demais, acabou desperdiçando a chance de passar para um companheiro melhor colocado. Recebeu em boa posição. Chutou pro gol. O Lucas Piton tentou uma bola arriscada. Isso aí é falta e o juiz confirma. Cartão amarelo. As faltas estão ficando cada vez mais duras. Teremos uma substituição. Chegou e cortou. O Jair. Tchê. Ele não ia deixar essa bola passar de jeito nenhum. João Vitor. Achou um passe longo para a direita. Falta marcada, nenhuma dúvida. Opa, amarelou para ele. Ele deixa todo mundo preocupado com a situação por ali. Jair. Não dá para perder um gol assim agora e nunca, né? Fica muito difícil desse jeito. Tira dali a zaga. Lá vem mais um tiro de canto. Chegou rasgando com tudo. Levou um calor ali, agora quer dar o troco. A situação mudou. Arriscou a batida. Golaço! Gol do Flamengo! Que golaço! Esse foi para esfriar de vez o adversário. 36 minutos do
tempo pelo jogador. Camisa 9. Complicado, muito complicado. Ainda mais neste momento ruim. Cada vez mais no futebol, o atacante é o primeiro zagueiro. Recuperou a bola e todos passaram a atacar e fizeram um contragolpe perfeito, um belo gol. Espero que o jogo ganhe mais emoção agora. O time mais uma vez mostrou confiança. É por isso que estão indo tão bem. Mais um escanteio para o time. Já são 5, hein? Paulo Henrique limpa o lance. Léo Ortiz. Que beleza, hein? Preferiu jogar para trás. Finalizou. Passa longe, com certeza não era o que ele queria. O Luiz Araújo recebeu o passe. Bruno Henrique. A chance foi legal. Ele tem que ficar frustrado mesmo. A jogada foi muito boa. Faltou botar a bola na rede. E o técnico ficou mesmo balançando a cabeça. Esse é o tipo de coisa que deixa o torcedor transtornado e o comentarista mais chato do que eu sou. Não tem o menor sinal de que esses caras vão Fez atacar. o lançamento. Corte preciso na bola. De acréscimo. O Jair. Passe aberto na ponta. Paulo Henrique. Deixou o marcador para trás. Ele viu uma boa opção na frente. Não tem nenhuma necessidade de arriscar com o jogo já terminando. Recebeu a bola. Faz a bola chegar no companheiro. Recebeu em boa posição. Não vai acontecer mais nada. O juiz está encerrando a partida. O Flamengo solta um suspiro de alívio. Foi sofrido, uma verdadeira batalha. E poderia ter facilmente terminado de outro jeito. Mas está aí, vitória por um gol. Pedro é com toda a justiça o craque do jogo, hein? Que beleza, não tem nem o que discutir. Encerrada a partida, o que você gostaria de destacar, Mauro? Que excelente resultado. Em derby o negócio sempre pega fogo e cada jogador tem que dar 110% de si para sair vitorioso. E olha aí como é que ficam quando dá certo. Que cena bonita, a comemoração deles, da torcida, que demais. Fechamos mais uma transmissão esta tarde. Quero agradecer aqui ao Mauro Betting por ter nos ajudado, colaborado muito durante esse jogo. Obrigado, hein, Mauro? É sempre um prazer enorme e também um dever estar com você, Milton Leite. Um abraço a todos.